Olá magos e magas, eu sou o Den, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente, a gente vai seguir com os vídeos de Black Clover aqui no canal e dessa vez, a gente vai falar um pouco sobre alguns mistérios que foram deixados nos últimos capítulos do mangá de Black Clover, algumas dúvidas que ainda não foram respondidas pelo autor. O demônio Lucifugo, um dos líderes do submundo, ele já teve algum receptáculo no mundo real? Não só isso também, como Megícula pode não ser um demônio de nível superior? A gente vai falar sobre isso e muito mais aqui nesse vídeo de hoje. E eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 7 mil likes no vídeo de hoje, eu conto muito com você. Eu também espero muito que você possa se inscrever aqui no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, como vocês sabem, eu sempre tento trazer um vídeo aqui respondendo algumas dúvidas que surgiram durante o decorrer do mangá de Black Clover. Essa semana, então, eu separei algumas dúvidas. E a gente vai começar com a pergunta do Andrei Luiz. Dan, o demônio Lucifugo tem a magia do tempo. Então Julius é descendente de algum receptáculo dele? Ele pode fazer contrato com esse demônio e dominar o seu poder completamente? Afinal, o Knight ele tem conhecimento sobre como fazer um contrato demoníaco e todos os demônios que ele fez também tinham sua mesma magia, que é a magia de sombras no caso. Ou, no mínimo, talvez ele possa recuperar o seu poder original, tendo como base o Rei dos Demônios. E então, pessoal, muita gente realmente prestou atenção no fato de que um dos Lordes Demônios, um dos Reis do Submundo, possuía a magia do tempo, que foi uma magia que a gente tinha visto exclusivamente com Julius Novachronos, o Rei Mago atual do Reino de Clover. E como a gente sabe, o Julius se tornou muito poderoso com essa sua magia, ele se tornou o Rei Mago e também um dos magos mais conhecidos em todo o mundo de Black Clover. E quando a gente teve a oportunidade de testemunhar o seu poder, viu que o Julius era praticamente invencível. E então agora a gente descobre que o Rei dos Demônios, pelo menos um dos pilares do submundo, possui exatamente a mesma magia. Mas neste ponto eu mudo um pouquinho essa minha frase. Não é exatamente a mesma magia. Como a gente sabe, em Black Clover existem modos diferentes de ter o mesmo poder mágico. Um exemplo disso é toda a magia espacial, que vários magos possuem o poder da magia espacial, mas cada uma delas funciona de uma forma completamente diferente. A magia espacial, por exemplo, do demônio de Zenon, realmente controla todo o espaço. Enquanto, por exemplo, no Reino de Clover, a própria família do Finhal, que possuem os magos que possuem a magia espacial, cada um tem um estilo de magia completamente diferente. A gente pode comparar Finhal e Langris e eles dois utilizam a magia espacial de uma forma completamente diferente. Se a gente voltar para os elementos, também a mesma coisa. Mesmo um mago utilizando a magia de fogo, a sua magia de fogo sempre vai ser superada pela magia de fogo verdadeira, que é a magia utilizada no reino de Hurt agora. Isso pelos magos mais poderosos, no caso os espíritos guardiões, e agora também alguns magos do reino de Clover, no caso também apenas o Léo. Mas voltando neste mesmo caso, neste mesmo exemplo, a magia de fogo de Léo não seria tão poderosa, tão forte quanto a magia de fogo de Inamar, o demônio que possui o poder do fogo e é muito mais poderoso do que qualquer outro usuário deste elemento. Sendo assim, mesmo o Julius Novachronos e também Lucifugo tendo o mesmo poder, a magia do tempo, esses poderes são completamente diferentes, então Julius não precisa ser necessariamente um descendente para receber a magia do tempo, bem como a magia de tempo de Julius Novachronos seria completamente diferente e também bem mais fraca que Lucifugo. Enquanto isso, sobre as outras perguntas, o Knight realmente fez contrato com vários demônios que possuíam exatamente o seu poder, mais ou menos foi o que ele demonstrou até agora, porque ele também ia fazer um contrato com Lucifugo, que tinha um poder bem diferente do dele, assim como a tríade e os demônios não têm os mesmos elementos mágicos que os usuários do seu poder. Mas voltando, mesmo se no caso do Knight, ele tem escolhido vários demônios que têm uma magia de sombras para fazer o seu acordo, isso não teria facilitado o seu acordo. No caso, ele teria que derrotar o demônio para possuir o seu poder. E aí a gente volta a falar que estamos falando do Rei dos Demônios. E como a gente sabe, Julius Novachronos neste momento não teria poder o suficiente para conseguir o vencer. Na verdade, nenhum mago neste momento deve ter poder o suficiente para o vencer. Já sobre a última pergunta, bem, aí é um pouco mais difícil de responder, porque eu não vejo nenhuma maneira como o Rei dos Demônios acabe compartilhando seu poder com Julius para que ele recupere a sua própria força, ou uma forma dos magos de Clover pegarem parte desse poder. A única forma que existiria para isso seria utilizando a nova ferramenta mágica criada por Morris, que ele utilizou para absorver os poderes de Amy e também de William. Mesmo assim, eu acho que isso é um pouco difícil de acontecer, e a forma como Julius Novachronos provavelmente vai recuperar sua força, eu acredito que seria vencendo outros confrontos. A próxima pergunta é de Jonathan Rodrigues. A Megícula não é de nível superior? Afinal, ela não tá na árvore. E na verdade, não é exatamente isso. Ela não está na mesma parte da árvore de Qliphort que os demônios de alto ranking que selaram o contrato com Dante e com Zenon. Mesmo assim, existem outros pontos da árvore que existem também demônios vivendo ali. A maioria deles agora vivem apenas um demônio, e como a gente sabe, o contrato de Vanica, Zenon e Dante foram feitos da mesma forma. Todos eles têm exatamente a mesma ligação com o seu demônio, o que também nos faz crer que o demônio Megícula está na árvore de Qliphort. Então sim, o demônio que está ao lado de Vanica é de nível
nível superior, mas não está exatamente na mesma parte da árvore que os 3 que controlam todo o submundo. Assim como Lilith e Namah também estavam em uma parte completamente diferente, e mesmo assim são demônios de alto ranking que são muito mais poderosos que todos os outros, e no caso, também são mais poderosos que a maioria dos magos. Na verdade, inicialmente eram mais poderosos do que todos os magos. E a próxima pergunta do vídeo de hoje é do Maurício Augusto: por que o Knight pintou o cabelo? E a resposta é porque não tem resposta, ele simplesmente quis pintar o cabelo. Foi basicamente isso. O Knight, ele desde sempre foi muito parecido com o seu irmão mais novo, Morgan, mas em um certo momento ele quis criar a sua própria identidade, e ele também não queria ser comparado com o seu irmão, então talvez foi por isso, mas na verdade foi simplesmente porque ele quis. E aí então, depois de um certo tempo, porque ele quis também, ele voltou a ser parecido com o seu irmão, o que fez os magos do Reino de Clover acharem que ele era Morgan. Isso no caso do Jack. Já Julius Novachronos possivelmente entendeu tudo o que aconteceu logo de início, porque como a gente sabe, quando o irmão mais novo, Morgan, perdeu a sua vida, ele ainda fazia parte do esquadrão de Julius Novachronos. Então, desde o início foi o Knight que o Yami chamou para ser o seu vice-capitão. Até porque o próprio Knight também falou que ele conheceu o Yami antes do seu irmão mais novo, e eles se tornaram amigos desde sempre e ficaram juntos por boa parte do tempo, até que o Yami se juntou aos Cavaleiros Mágicos, e então neste momento ele passou a se afastar do Yami. Mesmo assim, o próprio Morgan dizia que o Yami e o Knight eram muito parecidos, e por eles serem parecidos, o Knight talvez lembre um pouco de quem ele era no passado, e por esse motivo ele vive falando que não gosta do Yami. Na verdade, que não gostam de pessoas que agem como o Yami, afinal era a forma como ele agia no passado. E a última pergunta do vídeo de hoje vem da Maria Luísa: se a magia arcana não pode vencer os demônios de ranking superior, a Noelle não vai poder vencer a Vanica? E olha, não necessariamente. Como a gente viu no mangá com a explicação da Dríade, as magias verdadeiras que ela ensinou para os magos do Reino de Clover teriam dificuldades para vencer demônios de nível médio e demônios de nível alto também. Sendo assim, demônios de nível superior seriam praticamente invencíveis. Sendo assim, mesmo um mago dominando a magia verdadeira e fazendo treinamento com os elfos para conseguir a magia suprema, ele não poderia lutar contra os demônios de mais alto nível. Mas então a gente volta para a batalha atual. Mesmo não possuindo nível arcano agora, eles estão conseguindo vencer facilmente vários demônios de nível baixo e também de nível médio. Eles não chegaram a enfrentar ainda demônios de alto ranking e nem mesmo de ranking superior, mas como a gente sabe, a adversária da Noelle neste momento é a Vanica. E ela possui contrato com um demônio de ranking superior, Megícula. E Vanica neste momento consegue acessar 100% do poder, mas como eu já comentei com vocês em outros vídeos, não é porque eles têm acesso a 100% do poder que eles consigam acessar o máximo do poder que o demônio que empresta poder pra eles tem. Basicamente, o Dante, o Zenon e a Vanica, eles não são capazes de utilizar exatamente o mesmo poder que o demônio de ranking superior que os empresta este poder. Basicamente, Lúcero, Megícula são mais fortes do que Dante e Vanica conseguiriam utilizar essas forças. A mesma coisa com o demônio do Zenon, que a gente ainda não sabe o nome. Nesse momento, mesmo o Dante tendo 100% do poder de Lúcero, ele não tem o mesmo poder que o seu demônio. Tanto que os próprios demônios de nível superior dizem que Dante é apenas um brinquedo de Lúcero. E aquele demônio é bem mais forte, porque como a gente sabe, ele pode destruir sozinho todo mundo. E o Dante, mesmo com 100% do seu poder, ele não tem exatamente esse nível de força. Na verdade, eu acredito que fique bem longe disso. Então a Vanica, neste momento, ela tá muito mais forte do que antes, muito mais forte do que nunca. Ela consegue vencer facilmente qualquer mago de nível capitão. Mesmo assim, a Noelle, ela treinou muito pra já enfrentar. Então eu acredito que ela vai conseguir sim alcançar os poderes da Vanica neste momento, mas não exatamente vencer Megícula. Afinal, nem mesmo a magia suprema deve ser capaz de alcançar demônios de nível superior. Da mesma forma como o Knight, com 4 poderes demoníacos, não foi capaz de alcançar os poderes de Lilith e Namah, pelo menos não até o momento. E Lilith e Namah são os demônios mais fracos neste ranking. Megícula teria ainda muito mais poder. Mas comenta aí embaixo se você tiver outras dúvidas, que a gente pode trazer mais vídeos respondendo elas de acordo com as novidades que foram aparecendo no mangá. Então comentem aí. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!